Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à Escola do Tecladista de Igreja. Aqui nesse programa eu te ensino a tocar de ouvido na igreja e nunca mais depender de cifras. Meu nome é Márcio Oliveira e o tema desse vídeo de hoje, do episódio de hoje, é o jeito errado de encontrar o tom dos louvores de ouvido. Meu irmão, minha irmã, se você está começando a tirar os louvores de ouvido na igreja, você já toca há um tempo e você quer se libertar das cifras, não quer mais depender da cifra para poder tocar, você já quer começar a tirar alguns louvores de ouvido, já quer começar a trilhar esse novo caminho e quer tocar de ouvido na igreja, o primeiro passo é você encontrar o tom do louvor de ouvido. Encontrar o tom do louvor de ouvido é como se fosse o chute inicial. É a primeira coisa que você precisa fazer para você conseguir tocar os louvores na igreja. Não depender mais do site de cifra. Não ficar mais escravo, dependendo. Cara, não sei como que é o tom do louvor, não sei como é que encontra, eu preciso da cifra. Alguém sabe aí o tom? Então, encontrar o tom do louvor de ouvido, esse é o primeiro passo. Por quê? Porque quando você encontra o tom do louvor, você já encontra quais são os acordes. Imagina que o irmão começa a cantar lá e você descobre que o tom do louvor é Lá maior, você já sabe, cara, se o irmão tá cantando no tonalidade de Lá maior, eu já sei que o campo harmônico que eu vou usar, os acordes vão ser os acordes do campo harmônico de Lá. Vai ser o Lá maior, Si menor com sétima, Dó sustenido menor com sétima, Ré maior, né? Ré com sétima maior, vai ser o Mi dominante, Fá sustenido menor com sétima e o Sol sustenido meio diminuto, né? Então, é dessa forma, quando você encontra o tom do louvor de ouvido, você já sabe quais acordes que você tem que usar. Porque automaticamente, quando você encontra o tom, você sabe qual o campo harmônico que você vai estar trabalhando, não é isso? Então fica muito mais fácil, você não precisa mais procurar no meio de uma infinidade de acordes. Se você já sabe, encontrou o tom, você já sabe, aqui são aqueles 7 acordes que eu tenho que trabalhar. E vamos embora, toca pra frente, né? Mas só que existe um jeito errado que os tecladistas eles encontram o tom do louvor de ouvido. Aliás, e não só é somente tecladista, muitos músicos encontram o tom do jeito errado dessa forma. Já vi músico de tudo que toca tudo quanto é tipo de instrumento encontrar o tom desse jeito, que é uma forma errada. Muitos tecladistas me falam, Márcio, cara, eu encontrei o tom do louvor de ouvido na hora que o cara começou a cantar lá, e aí na hora que ele começou a cantar a voz, eu encontrei o acorde que ele estava tocando lá, que a voz estava começando, e aí beleza, eu descobri, o tom do louvor é Dó, beleza, a voz está lá cantando. Só que na hora que eu fui fazer os acordes do campo harmônico de Dó, não bateu, não estava soando direito, não parecia que eram os acordes. Mas eu juro pra você que o louvor começava na tonalidade de Dó, mas só que os acordes de Dó não estavam batendo, o campo harmônico de Dó não estava batendo. E eu já passei por isso também muitas vezes, assim, você encontra o tom e aí você fala, cara, a voz tá cantando aqui, mas não é isso. Na hora de tocar, não tá dando certo os acordes. E aí, tipo assim, o que acontece? Você pensa que encontrou o tom, mas na realidade você se engana. Márcio, eu pensei que eu encontrei o tom do louvor de ouvido, é assim que eles falam, né? Eu pensei que eu tinha encontrado o tom do louvor de ouvido e batia, tava tudo certinho ali. Mas eu me enganei, não era esse acorde. Os acordes que eu estava tocando não batia. Por que isso acontece? Porque isso é um erro muito comum entre os músicos, entre os tecladistas que quer tocar de ouvido na igreja. Ele vai encontrar o tom do louvor e ele imagina, gente, que o primeiro acorde que vai começar aquele louvor, o primeiro acorde que está começando na voz, na hora que a cantora está cantando, ele imagina que aquele acorde ali é o acorde que define o tom do louvor. E muitas vezes não é. Algumas vezes, aliás, na maioria das vezes, isso dá certo, porque o louvor começa com aquele acorde principal, que dá nome à tonalidade, mas nem sempre isso acontece. Nem sempre essa parada dá certo. Ele imagina que o tom é aquele, vai procurar os acordes e não bate. Quer um exemplo de um louvor que acontece isso? Quer ver, ó? Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Esse louvor, ele começa, o nome desse louvor é Deus de aliança, Deus de promessa, uma coisa assim. Deus de promessa. E ele começa aqui no acorde de Ré menor. Eu faço um Ré menor 7, 9 aqui, mas ele é na tonalidade de Ré menor. Se você for parar para prestar atenção, a voz ele começa aqui, ó.
Sei que os teus olhos... Começa no Ré menor. E aí você imagina, pô, então legal. Descobri que a voz está aqui, que o louvor começa no Ré menor, então o tom desse louvor é Ré menor. O músico tecladista já vai preparado. Ah, o tom é Ré menor, então os acordes do campo harmônico de Ré menor que eu tenho que fazer. Só que logo, quando você analisa, o primeiro acorde aqui é um Ré menor. O segundo acorde que ele faz é um Sol. Se você analisar no campo harmônico de Ré menor, o Sol que aparece é um Sol menor. Não é um Sol maior. E aqui a gente está fazendo um Sol maior. Aqui, ó. Sei que os teus olhos... Ele faz um Sol maior aqui. Tem gente que faz Sol com quarta e tal. Mas o que importa é que é um Sol maior. Mas se o tom do louvor é Ré menor, ele teria que aparecer um Sol menor e não um Sol maior. Se ligou aí no problema? É essa hora que ele fala, cara, mano, encontrei o tom, mas os acordes não estão batendo. Por quê? Porque o tom desse louvor, na realidade, não é Ré menor. O tom desse louvor é Dó. Esse louvor começa o tom desse louvor é na tonalidade, o tom desse louvor é na tonalidade de Dó. A tonalidade desse louvor é Dó maior. Só que ele está começando pelo Ré menor. E se você vai direto, imaginando que o tom do louvor é Ré menor, porque é o acorde que começa, você está perdido, você não consegue tocar aquele louvor de ouvido. Quer um outro exemplo? Esse louvor aqui, ó. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu. Esse louvor se chama... Esqueci o nome desse louvor. Não vou lembrar. O que importa é que esse louvor... Caramba, qual que é o tom desse louvor? Qual é o nome desse louvor, gente? Não lembro. Tu és, o nome desse louvor é Tu és. Então, Tu és, ele é... Você pensa que o tom do louvor é Si menor, porque ele tá começando aqui, ó, no Si menor, ó. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu... E aí você fala, não, todo louvor é Si menor, beleza, mano. Só que daí, quando você vai tocar o louvor, pensando que o louvor é Si menor, que ele vai usar os acordes, aqueles 7 acordes do campo harmônico de Si menor, não bate. Não dá certo. Por que não dá certo? Porque o tom do louvor não é Si menor. Na realidade, o tom desse louvor é Ré maior. Mas ele está começando aqui, ó, no Si menor. E você fala, pô, cara, mas o que está acontecendo? Porque o louvor não está começando no acorde que dá nome à tonalidade. Um louvor antigo que também faz isso aqui, sabe qual que é? Ó, esse aqui, ó. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás. Eu não sei se o tom desse louvor é esse mesmo, mas só que tipo assim, você vê que o louvor começa aqui, ó, a voz começa assim, ó. Se tu olhares, Senhor, ela começa no Si bemol maior, tá vendo aqui, ó, no Si bemol, pra dentro de mim. E aí você vai imaginando que o tom daquele louvor, o tecladista vai imaginando que o tom daquele louvor é Si bemol. E aí quando ele vai fazer os acordes do campo harmônico de Si bemol, que é o Si bemol, Dó menor aqui, aí ele fala, cara, mano, não é Si bemol. O louvor começa no Si bemol, mas não são os acordes do campo harmônico de Si bemol. Porque o próximo acorde que ele vai tocar aqui, ó, logo de cara, já é um Dó. E o Dó que aparece no campo harmônico de Si bemol é um Dó menor, com sétima, que é o segundo grau, né? Todo segundo grau de um campo harmônico maior é um acorde menor. E aí ele não tá fazendo um acorde menor, tá fazendo um acorde maior. E aí é onde o tecladista se perde. Cara, mano, tem alguma coisa estranha. O louvor começa em Si bemol, mas não são os acordes de Si bemol. Porque o tom desse louvor, na realidade, é Fá. Ele começa em Si bemol, mas na realidade o tom do louvor é Fá. Então, gente, existe uma outra música também, eu lembrei agora de uma música do Kirk Franklin, que o tom do louvor é Si bemol também, lembrei, é Si bemol. Mas ele não começa no Si bemol, ele começa aqui, ó, numa inversão, que é um Si bemol com baixo em Ré. É uma inversão do Si bemol, tá vendo aqui, ó? Si bemol, tônica, terça e quinta, ele começa aqui, ó, no Si bemol com baixo em Ré. Você viu como é diferente? O louvor, muitas vezes, ele não começa num acorde que dá nome à tonalidade. Esse aqui deu certo, ele começa no Si bemol, mas é uma inversão, né? Si bemol com baixo em Ré. Se você vai direto ao ponto, imaginando que o tom do louvor é Si bemol, porque a voz está começando ali, acaba não dando certo.
Então, muitas vezes os louvores que você vai tirar na igreja aí, os louvores que você vai tirar de ouvido, eles não começam com um acorde que dá nome à tonalidade. Ele começa com um outro acorde do campo harmônico, e se você vai direto pensando que aquele acorde não é, o tom do louvor é esse, porque tá começando, a voz tá começando ali, você acaba se perdendo. Tipo, na minha igreja, antigamente tinha um músico que ele fazia isso. Ele sempre encontrava o tom dos louvores no começo do primeiro acorde começava. Esse músico, ele não era tecladista, ele tocava violão lá. E aí, tipo assim, o louvor ia começar, ele soava o primeiro acorde aqui, ele descobria qual era o primeiro acorde e saía agaçando no braço do violão e encontrava. Pô, e aí descobria onde que a voz começava. Só que ele descobria onde a voz começava e aí, tipo assim, muitos louvores dava certo. Só que outros não dava certo. Porque, tipo assim, ele tá tentando encontrar o tom do louvor de ouvido errado. Nem sempre dá certo. Ele ficava, pô, cara, e agora, mano? Qual que é os acordes que eu tenho que usar? Tá aparecendo si bemol aqui, mas não é si bemol. O campo harmônico não é esse. Não vai dar certo mesmo, gente. Quer um outro exemplo? O meu vizinho ontem. O meu vizinho, eu tava saindo de casa ontem, meu vizinho me chamou, falou, Márcio, eu já toco alguns louvores de ouvido e tal, e tô aprendendo a tirar... Toca algumas músicas de ouvido, ele não toca nem louvor, né? Ele falou que ele toca algumas músicas de ouvido. E aí, tipo, ele consegue encontrar o tom, mas às vezes acaba não dando certo, os acordes acabam não dando certo. E eu falei assim, cara, mano, deve ser que tá acontecendo esse mesmo problema. Às vezes ele imagina que o louvor que a música tá começando, no caso dele é uma música, né, que ele não toca na igreja. A música tá começando no acorde que começa o louvor. A música, o tom do louvor é no acorde que a música tá começando. E não é. Não é isso, às vezes não dá certo, gente. Ele descobre o tom, mas o tom não dá certo. Às vezes o tecladista de igreja, ele pode pensar, cara, mano, por que não dá certo encontrar o acorde pela voz? Porque nem sempre ele vai começar assim, gente. Nem sempre ele começa. E por que o cara, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, vamos pensar aqui no compositor do Tu És, ele tá aqui, ó. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu... Pô, se o tom do louvor é Ré maior, por que esse cargas d'águas, como diz a minha mãe, ele não começa o louvor na tonalidade, não começa com o Ré maior, ele começa com o Si menor? Ele não começa porque, primeiro motivo, o Si menor ele faz parte do campo harmônico de Ré. Então dá tranquilamente para você poder usar um dos acordes que faz parte do campo harmônico para começar aquele louvor. Si menor, no caso aqui, ele é o 6º grau do campo harmônico de Ré. Mas tem louvores que ele não começa no 6º grau. Tem louvor que ele está começando aqui no 4º grau. O tom é Ré, mas ele começa no Sol. Tem louvor que o tom é... Igual eu dei o exemplo aqui do... sei que os teus olhos... O tom desse louvor é Dó, mas ele não começa o louvor na tonalidade no acorde de Dó. Ele começa o louvor no Ré menor com sétima. Ré menor com sétima é o 2º grau do campo harmônico de Dó. Você viu que ele pode começar de diversas formas? Às vezes ele começa no 4º grau do campo harmônico, às vezes ele começa no 6º grau, às vezes ele começa no 2º grau. Ele começa de diversas formas. E por que eles fazem isso? Por que o cantor, o compositor, ele faz essa parada? Porque depende da sensação que ele quer transmitir. Música, gente, tudo é sensação. Se ele quer transmitir uma sensação tipo de atenção, de foco, de concentração, de você ficar ansioso pela história, tipo, olha só, aqui ó, junto ao poço estava eu. Ó, você viu que ele causa uma sensação de ansiedade, assim. O acorde menor causa essa sensação, assim, de apreensão, de prestar atenção. Se ele começasse aqui, ó, junto ao poço estava eu, quando um homem judeu... Você viu que ele começou de uma outra forma? Se eu começar no Ré, ele dá uma sensação mais alegre. Isso aqui, ó. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu... Mas quando ele começa no Si menor, ó, junto ao poço, você viu que ele já causa uma tensão, uma sensação tipo assim de ansiedade. O acorde menor, ele causa isso. O compositor que escreve a música, que grava a música, ele quer trazer sensações para o seu ouvido. Música é isso, gente. Música é sensação. Quando ele coloca um acorde menor aqui, ó, ele traz uma sensação de ansiedade, tipo assim, e aí, o que vai acontecer? O acorde menor tem essa sonoridade melancólica. Então, por isso que ele começa dessa forma. Ele começa com outros acordes que não fazem parte, não. Ele começa com outros acordes que não são o primeiro acorde do campo harmônico, justamente para trazer essa sensação
no seu ouvido. E você parar para analisar, por exemplo, no refrão dessa música aqui, ó. Tu és, ó. No Tu és, por exemplo, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele começa com Si menor, beleza. Tem uma outra parte que ele faz isso aqui, né, ó. Dá-me de beber, pois tenho sede. Imagina se você vai tirar esse louvor pensando que ele tá aqui começando aqui, ó. Dá-me de beber. O tom do louvor é Ré, mas aqui ele já tá começando com essa parte do louvor, ele começa com o Mi menor. Olha só a sensação. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar. Ele começou com o Mi menor. Viu só? Dá para começar o louvor de diversos pontos diferentes. Ó, o Si menor trouxe essa sensação de e aí, o que tá acontecendo? De ansiedade por saber a história. O Mi menor também, ó. Dá-me de beber, trouxe essa sensação, tá vendo? Meio de ansiedade, de saber o que vai acontecer. Agora só se liga quando entra no refrão, que ele usa o acorde maior, o Ré maior. Tu és. Você viu que o acorde maior, você sente uma sensação de repouso. O acorde maior, ele traz isso. Viu que ele tensionou a música todinha aqui, ó. Começou tensionando, depois ele continuou tensionando, mas na hora que ele chega no refrão, é como se, tipo assim, toda aquela tensão se resolvesse. Tu és por quem a minha alma esperou. Viu só, gente, como o acorde principal do campo harmônico traz essa sensação? E aí, tipo assim, a música faz isso. E não é somente a música que faz isso, gente. O cinema também faz isso. Quando você tá lá assistindo um filme, tipo, ontem eu tava assistindo um filme lá sei lá, Deu a Louca na Chapeuzinho. Eu e o meu filho assistindo na casa dele lá. E aí, tipo assim, o filme causa uma sensação de tensão o tempo todo, porque é uma história que tá sendo contada. Mas só que na hora que resolve o problema, na hora que no filme o bandido é preso, na hora que o mocinho ganha o troféu, que ele vence, sei lá, ou que ele casa com a mulher amada, sei lá, qualquer coisa que acontece, é a hora do ápice, é o momento do ápice. E a música também faz isso. Ou melhor dizendo, o cinema também usa a música para poder fazer isso. Coloca uma música tensa lá, que vai causar aquela sensação de tensão no seu ouvido, para chegar e poder depois resolver naquela parte principal. Aí ele vai lá e coloca o acorde principal na música. Tá vendo? Nos louvores eles fazem isso. E tipo assim, intuitivamente acaba acontecendo, causa essa sensação. No final, naquele momento de alegria, é a hora que ele bota aquele acorde maior e tal, o acorde principal é ali que, tipo assim, que é o ápice. Aí você pode estar pensando, pô, Márcio, legal, entendi, eu quero tirar os louvores de ouvido, mas, mano, será mesmo que eu preciso aprender toda essa onda aí de sensação, de tensão, de apreensão, de não sei o quê, de cinema, de música e parará? Não, você não precisa. Você não precisa descobrir todas essas coisas. No começo, gente, você simplesmente quer tocar os louvores e tá tudo bem. Mas lá na frente você vai começar a prestar atenção, seu ouvido, você vai começar a perceber essas sensações que acontecem. Mas o que eu quero dizer aqui é que você tem que começar a encontrar o tom dos louvores de ouvido não procurando pelo primeiro acorde. O jeito certo de você, tecladista que quer tocar de ouvido na igreja, encontrar o tom do louvor é você encontrar o centro tonal, descobrir o centro tonal. Você encontra o tom do louvor descobrindo o centro tonal. Aí você fala, pô, Márcio, mas o que é um centro tonal? Centro tonal, gente, é a nota principal que está acontecendo naquele louvor ali, ó. Você vai encontrar o tom do louvor Tu és, ele na tonalidade de Ré, né? Então ele vai usar as notas da escala de Ré, certo? Cara, o Ré, dentro da escala, o tom do louvor é Ré, né? O Ré é a nota que causa a sensação de repouso, de descanso, que o seu ouvido ele quer parar ali. Por exemplo, você quer fazer a escala de Ré, né? Então só se liga, como numa escala de Ré, o Ré é a nota que ele pede para repousar, pede para que pare ali. Se liga, ó. Viu como ele pede? O Ré é o centro tonal, ele pede para parar ali. Se liga, de novo, vou fazer de uma outra forma, ó. Viu como o Ré, ele pede para poder separar, para você poder parar nele?
A nota principal, que é o centro tonal, que no caso é o Ré, se eu fosse fazer em Lá, o problema é a coisa acontecer da mesma forma. Ó, se eu fosse tocar num louvor, não vou nem falar o tom do solo aqui, ó. Só para você sentir a sensação, para você perceber a sensação, ó. Se liga. Viu só como o Fá sustenido aqui, ó, ele deu uma sensação de, pô, precisa ser resolvido em alguma outra nota. Porque eu fiz uma sequência de notas, ó. Viu como ele pede para resolver no Mi? Isso é centro tonal. Como que você consegue ouvir o centro tonal? Você percebe que é aquela nota que o louvor quer descansar. Ela quer parar ali. Ela tem a necessidade de parar. Porque ela é a nota principal. Certo, gente? É aquela nota principal que dá o nome à tonalidade. Então, o jeito certo de você encontrar o tom do louvor de ouvido é você descobrir o centro tonal. O centro tonal é a nota que pede uma sensação de repouso. Ela quer parar. Você pode fazer a escala que for, mas só que quando ela pede para você poder finalizar ali. E como é que você descobre qual que é o centro tonal? É essa nota que pede para que isso aconteça. Para que você pare. Para que você repouse nela. Mas você nunca vai conseguir, o tecladista que quer tocar de ouvido na igreja, ele nunca vai conseguir encontrar o centro tonal, descobrir qual que é o centro tonal para ele encontrar o tom do louvor, se ele não tiver a escala gravada no ouvido. Eu posso fazer aqui a escala aqui, ó. Eu posso fazer uma escala aqui, a escala que for, e dar a intenção que vai terminar na nota que é o centro tonal. Mas se você não tem a escala gravada no seu ouvido, se o tecladista não tem essa escala gravada no ouvido, ele não consegue descobrir o centro tonal. É tipo assim, é como se ele fosse surdo para tons. Existe um conceito na música que se chama tone deaf. Se você, tipo assim, você não consegue ouvir o centro tonal, você não consegue ouvir a escala. E como é que funciona essa parada? Se você não tem a escala gravada no seu ouvido, esse som aqui, ó. Dó, ré. Vou fazer em ré, né? Vou fazer em dó que fica melhor. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Se você não tem a escala gravada no seu ouvido, o som da escala. Eu não digo aqui a digitação aqui nos dedos aqui, ó. Você precisa ter a escala gravada no seu ouvido. Esse som que a escala faz. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Ou então uma outra escala. Vamos pensar aqui em lá, aqui, ó. Lá, lararararararara, parararararara. Aqui, ó. Eu tenho a escala gravada no meu ouvido. Pode ser a escala que for. Se eu fizer aqui, si bemol, ó. Lá, parararararara, 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 parararararara. Qualquer escala que eu for fazer, qualquer escala, é só dar o tom aqui, ó. Parararararara, parararararara. Opa! Qualquer escala que fizer, eu consigo descobrir, porque eu tenho a escala gravada no meu ouvido. E quando o louvor tá tocando e você tem a escala gravada no seu ouvido, quando você sabe o centro tonal, tipo assim, você sabe a escala gravada no seu ouvido, automaticamente você consegue descobrir o centro tonal, que é o centro tonal que vai dar o tom do louvor. O louvor tá lá tocando aqui, ó. Seguirei, eu levarei a minha cruz O tom desse louvor é Sol sustenido, Lá bemol. Então, se você tem a escala gravada no seu ouvido, automaticamente o louvor começa a tocar e você só simplesmente tenta descobrir. Você descobre o tom da escala. Você consegue encontrar a escala na que está rolando naquele louvor. E quando você encontra a escala, você consegue descobrir o tom do louvor de ouvido. Simplesmente porque você gravou a escala. Mas se você não tem a escala gravada no seu ouvido, tipo assim, não adianta nada. Para você vai ser somente notas que vão estar tocando ali aleatoriamente. Você entende? Por isso que o tecladista de igreja, ele precisa cantar as notas.
Ele precisa cantar todas as notas. Para ele conseguir descobrir o centro tonal, para ele conseguir ter a escala gravada no ouvido, ele precisa cantar as notas. Você pode estar pensando, pô, Márcio, então agora, além de tecladista da minha igreja, eu vou ter que ser cantor. Se você tiver de ser cantor e louvar o Senhor, abrir a sua boca para louvar o Senhor, não somente com o seu instrumento, mas também cantando, graças a Deus, maravilha. O Senhor, ele quer ouvir o teu louvor. Mas se você não quer cantar, Márcio, sei lá, eu não gosto de cantar, não é para mim, eu só quero tocar teclado, só quero encontrar o tom dos louvores de ouvido, maravilha, top. O que você precisa é aprender a cantar as notas enquanto você faz a escala. No momento que você está estudando a escala, você vai estudar a escala, claro, né? A gente precisa estudar a escala. Você vai estudar a escala de Lá maior, por exemplo. Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. No momento que você estuda a escala, que você digita a escala com os seus dedos aqui, ó, você tem que digitar a escala com os seus dedos e automaticamente você tem que ir cantando aquelas notas, ó. Subindo e descendo. Escala de Ré. Escala de Dó. Viu como foi para poder encontrar o tom? O segredo é você, enquanto vai fazendo a escala, você vai treinando as notas. Você vai treinando, vai cantando, treinando as notas no seu ouvido, né? Você vai cantando. Tipo, eu vou fazer a escala de Mi. Primeiro você faz a escala aqui, por exemplo, ó. Ouviu a escala, gravou a sequência de nota, você reproduz. Vocês viram que eu toquei a escala numa região aqui, ó, do teclado, uma região aguda, e cantei na região grave aqui, ó. Cantei aqui e toquei aqui. Porque são oitavas diferentes, mas o que importa pra você é que é a mesma escala. Tipo assim, o que são oitavas? Oitavas é tipo assim, eu cantei nessas notas aqui, ó. Eu cantei não, eu toquei. Cantei aqui, mas na realidade eu toquei aqui na realidade, mas eu cantei aqui, ó. É a mesma escala de Mi, só que começando de regiões diferentes do teclado. Essa região é a região mais aguda e essa região é a região mais grave, mais confortável para minha voz. Entendeu? As irmãs geralmente vão cantar aqui, ó. E os irmãos. É isso, gente. Enquanto você estiver estudando a escala, a digitação da escala no teclado, você precisa ir cantando as notas. O segredo é você cantar as notas. Por quê? Porque a partir do momento que você canta as notas, o seu ouvido começa a reconhecer essa sequência de notas. A escala maior, tanto a escala maior quanto a escala menor, ela tem uma sequência de notas. Essa sequência dessas 7 notas que ela faz cria uma melodia, existe uma melodia nessa sequência. Quando você grava essa melodia no seu ouvido, você, tipo assim, vai ser muito bom, porque você vai conseguir encontrar o tom dos louvores de ouvido. Você, quando for fazer a escala e você por acaso errar o dedo ali, o dedo pode até errar, mas o seu ouvido nunca mais ele erra. A partir do momento que o seu ouvido gravar, ele nunca mais ele erra. Então essa é a jogada, meu irmão. Minha irmã, você quer tocar de ouvido na igreja, você tem que, enquanto estuda a escala, o segredo é esse. Enquanto você estuda a escala, você vai lá e vai cantando, certo? A escala para que o seu ouvido reconheça. Os louvores, eles podem começar em qualquer acorde que você imaginar. Tipo assim, dentro de um campo harmônico, o campo harmônico desse louvor é Dó, a tonalidade desse louvor é Dó. Ele pode começar no Dó, ou ele pode começar no Fá, ele pode começar no Ré menor, ele pode começar, sei lá, ele pode começar no Lá menor, ele pode começar em diversos acordes que fazem parte daquele campo harmônico. Ele só geralmente não vai acontecer, geralmente não, eu nem lembro quando isso aconteceu, de eu tirar um louvor que ele começa no 7º grau, tipo, na tonalidade de Dó, o 7º grau do campo harmônico de Dó é um Si meio diminuto. É difícil você encontrar um louvor que começa aqui, ó, no acorde meio diminuto. Ele começa cantando no acorde meio diminuto. É muito difícil você encontrar. Eu nem lembro, nem consigo lembrar de um louvor que começa assim. Mas os outros acordes, o acorde que é no 1º grau,
de segundo grau, de terceiro, de quarto, de quinto, de sexto grau, você pode encontrar um louvor na tonalidade de Dó, começando em qualquer um desses acordes, no Dó, no Ré menor, no Mi menor, no Fá, no Sol e no Lá menor com sétima. Você vai encontrar ele começando em qualquer um desses tons. Porque, assim, são os acordes do campo harmônico, então dá para você mesclar. Você não tem necessidade de começar somente no acorde que começa o campo harmônico. Mas o que importa para você, meu irmão, é que você já consegue descobrir. A solução para você encontrar o tom do louvor de ouvido e encontrar do jeito certo é você encontrar o tom pensando na escala, no centro tonal. Pode ser que o louvor comece ali com aquele acorde ali, mas você não se engana. Não fica imaginando, o tom desse louvor é Si menor, porque ele começa no Si menor. Cara, descobre se o tom, o centro tonal é o Ré, o centro tonal é o Si mesmo. Se o centro tonal for o Si, se o louvor for menor, ele vai começar no Si menor mesmo. Mas se o louvor é maior, ele não está começando na tonalidade, ele começa na tonalidade menor, entendeu? Começa no acorde menor, mas o tom é maior. Então fica atento para isso. Começou a tocar o louvor lá, você que já tem a escala gravada no seu ouvido, você começa se o seu ouvido denunciar, se eu estiver fazendo a escala aqui no seu ouvido e você vê que a escala maior não bate, então pode ser que o tom desse louvor não é maior, é menor mesmo. Ou até mesmo que a escala maior que você está imaginando que seja não é, você vai ter que sair procurando no teclado aqui, ó, para descobrir qual vai ser o centro tonal, qual é a nota que o seu ouvido pede que ela repouse, porque ele vai mostrar, ele vai te mostrar isso aí. É como se fosse um professor que você tem do seu lado, assim, ó. O centro tonal, a escala gravada no seu ouvido, é como se fosse um professor, que você está encontrando o tom do louvor de ouvido lá, e o professor fala, não é essa, não é essa, não é essa, não é essa. Você não vai precisar de mim, do Márcio lá tocando do seu lado, falando, o tom não é esse não. O seu ouvido já vai ser o seu professor, desde que você estude a escala e cante ao mesmo tempo. Você vai conseguir encontrar o tom de qualquer louvor de ouvido. É isso aí, pessoal, a live hoje foi curtinha, mas senta e coloca essa parada em prática. Um forte abraço, Deus abençoe a todos vocês, tchau.